Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com o mapa de planejamento e controle da produção, tá? Nós vamos entender aí um pouco sobre os tipos de fluxo de processos, né? A gente vai fazer uma classificação aqui de acordo com o fluxo de processo, o ambiente de produção, com a natureza do produto, tá? Com o grau de padronização. Depois nós vamos entender como que se calcula, através de alguns métodos, como se calcula a previsão de demanda, tá? Também vamos entender aí como é que nós fazemos um planejamento de produção de acordo com algumas demandas, e a partir desse planejamento fazer uma elaboração de custos, né? Com horas extras, estoque e tudo mais, todo um plano de produção mesmo, tá? Então, de modo geral, esses são os principais conteúdos que nós vamos trabalhar ao longo desse mapa de planejamento e controle da produção, tá? Vamos fazer uma contextualização aqui inicial, fazer a leitura, entender certinho. E se esse conteúdo auxiliar você de alguma forma, deixa o like, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí relacionado, tá bom? E se precisarem de algum apoio na atividade 1 ou nas demais, né, até mesmo aqui no mapa, nosso contato está na descrição, tá bom? Então vamos lá, ó. A empresa chamada Delícias Biscoitos Ltda é uma indústria de alimentos especializadas na produção de biscoitos de diversos tipos, como biscoitos doces, salgados e recheados. A empresa, fundada em 2000 e desde então tem crescido, foi fundada em 2000 e desde então tem crescido significativamente, ampliando sua linha de produtos e conquistando novos mercados. O processo de produção dos biscoitos envolve várias etapas, desde a seleção de ingredientes até o empacotamento final. O ciclo de produção típico inclui as seguintes etapas que podem ser visualizadas na figura 1. Então nós temos aqui o fluxograma, seleção e preparação de ingredientes, depois vai para a mistura, moldagem, cozimento, resfriamento e embalagem. Na seleção e preparação de ingredientes, vai então farinha, açúcar, sal, fermento, gorduras e outros ingredientes são selecionados e preparados conforme a receita. Tá, então ó, isso aqui é a nossa entrada aqui com relação a esse processo. Na mistura, os ingredientes são misturados em grandes batedeiras industriais para formar a massa dos biscoitos. Então todos esses ingredientes aqui, ó, tá, entram para formar então a massa dos biscoitos. Nossa saída aqui, tá bom? Moldagem. A massa é moldada em formas específicas, utilizando máquinas moldadoras. Ok, então entra a massa, né, a massa dos biscoitos, e vai sair a massa em formas específicas. Bom, essa é a nossa saída. Os biscoitos moldados são levados ao forno industrial, onde são assados em temperaturas e tempos controlados. Então, vai entrar o biscoito moldado e vai sair o biscoito assado, tá? Resfriamento. Após o cozimento, os biscoitos são resfriados em esteiras. Então, entra lá os biscoitos assados, né? Entre os assados daqui e vai sair os resfriados, né? Embalagem. Os biscoitos resfriados são inspecionados e embalados prontos para distribuição. Então entra os biscoitos resfriados e sai os biscoitos para distribuição. Ok? Fizemos aqui uma interpretação dos principais processos, vai ser importante para nós, tá? Na primeira atividade. A linha de produtos atualmente da Delícias Biscoitos Ltda é composta por biscoitos recheados, biscoitos amanteigados, biscoitos de nata e biscoitos salgados.
Então, pessoal, é importante a gente ter essa informação aqui depois para classificação, tá? Vou grifar algumas coisas importantes aqui também, porque depois ele vai pedir lá para você lá, classifique de acordo com o grau de padronização, de acordo com o fluxo de processo. A gente pode ver aqui que existem 4 tipos, né? Então a gente já consegue diferenciar lá se é em massa, se é em lote, tá bom? Se é sob demanda. A empresa não produz ao mesmo tempo 2 tipos de produtos diferentes em sua linha produtiva. Ou seja, quando a linha está produzindo biscoitos recheados, não há produção de biscoitos amanteigados ou biscoitos de nata e vice-versa. Como os produtos são padrão, essas são produzidas e estocadas e os pedidos são atendidos pelo PCP, seguindo a disciplina PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai, conhecida também como FIFO, tá? First in, first out. Isso aqui vai ser importante para nós também, ó. Tá? Eles são estocados e aí, depois de estocados, eles recebem a demanda. Então, não é assim, o cliente faz o pedido e aí começa a produzir. Não, vai sendo produzido e estocado. Depois o PCP libera uma demanda lá e aí sim é enviado para o cliente, tá? Beleza. Fase 1, contextualização do processo de produção de biscoitos. Com base na contextualização do processo de produção de biscoitos, nas informações apresentadas e no que foi estudado, responda, que é 1.1. Identifique os inputs, principais etapas do processo e respectivos outputs e preencha o quadro fornecido. Observação: não é necessário fazer a listagem individual, ou seja, criar uma linha para cada uma das 6 etapas apresentadas. Pessoal, quais são os principais processos, né? Vou colocar aqui mistura, vou colocar seleção e preparação, tá? Depois mistura, moldagem, aí cozimento, depois resfriamento e embalagem, tá? Pessoal, a gente viu ali que na mistura, o que vai entrar? Farinha, açúcar, sal, fermento, gorduras e outros ingredientes, tá? Temos aqui então, ó, descer um pouquinho mais moldagem, ficar mais organizado. Beleza, entrou isso aqui, vai sair o que? Vai sair a massa dos biscoitos. Ok? Beleza. Depois, lá na moldagem, vai entrar a massa dos biscoitos, tá? E tem que sair massa em formas específicas, né? Ou biscoitos moldados, como ele chama aqui em cozimento, ó. Biscoitos moldados, tá? E lá no cozimento vai entrar os biscoitos moldados e vai sair os biscoitos assados, tá? Biscoitos assados, beleza? Agora no resfriamento vão entrar os biscoitos assados e vai sair os biscoitos resfriados, tá? Na embalagem, biscoitos resfriados vai entrar, tá?
e vai sair biscoitos prontos para distribuição. Vou colocar biscoitos embalados, tá? Ok. Então, seguindo aqui, pessoal, ó, a 1.2 pede o seguinte: classifique o processo de produção de biscoitos e preencha o quadro de classificações, tá? Então ele pede aqui a classificação segundo o grau de padronização, classificação segundo o fluxo de processo, segundo o ambiente de produção e segundo a natureza do produto. Tá, o que seria esse grau de padronização? Com relação a esse grau de padronização, nós temos dois tipos, tá? Temos os produtos sob medida e temos os produtos padronizados. Fazendo a leitura lá, voltando aqui em cima, nós podemos observar que tem uma certa variedade, tá? Mas não é um produto sob medida, tá? São 4 classificações de biscoitos ali, mas eles são padrão, tá bom? São padronizados, então é produzido em lotes, tá bom? E o que seriam os produtos sob medida? Só para entendimento, né? O produto é elaborado e produzido conforme as especificações e necessidades do cliente, ou seja, ele é um produto exclusivo. Assim, o processo de produção dificilmente será padronizado. A presença de automação industrial é pouca, haverá tempo ocioso, portanto, um custo elevado e produtos mais caros, como por exemplo, alta costura, móveis planejados, construção civil e alimentos orgânicos. Tá bom? Então, são processos mais exclusivos, tá? E quando a gente tem um processo mais automatizado, como é o da classificação de produtos padronizados, né? São feitos em larga escala, é mais organizado, existe um alto grau de uniformidade nos produtos, tá? Como outros exemplos, automóveis, componentes eletrônicos, alimentos industrializados, tá bom? Então, essa é a primeira classificação, seria produtos padronizados.